tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Ramos e hoje estou aqui para falar com vocês sobre desconto composto. Como eu disse anteriormente, o desconto de um determinado título, de uma duplicata, de um cheque, de uma nota promissória, ela é um recurso muito utilizado pelas empresas por obterem junto aos bancos ou às instituições financeiras uma taxa de juros menor do que se eu for fazer um empréstimo. Isso se dá pelo fato de que, quando eu faço uma operação de desconto, eu estou oferecendo aquele título como uma garantia. Então, de uma certa forma, eu estou diminuindo o risco do banco pelo recebimento daquele valor que ele está me emprestando. Mas o desconto nada mais é do que um empréstimo, né? Uma antecipação de um recurso que eu teria, por exemplo, para receber daqui a 60 dias, e recebo, né, e por uma necessidade de caixa, uma necessidade de capital de giro, eu preciso antecipar o recebimento desse título. Então, eu faço essa operação chamada de desconto de duplicata, ou de qualquer outro título que eu tenha a receber no futuro. Mas, relembrando, ela é nada mais, nada menos do que uma operação, do que um empréstimo, né, uma antecipação de um dinheiro. Então, o desconto composto é aquele obtido em função de cálculos exponenciais, porque ele se baseia na composição de juros compostos. Na composição de juros compostos, o meu capital sempre passa, meus juros passam a integralizar o valor do capital. Nós temos dois tipos de descontos compostos. O desconto por fora ou o desconto por dentro, também chamado de desconto racional. No Brasil, pelo menos, a gente não tem nenhum tipo de utilização prática conhecida desse desconto por fora, né? Agora, quanto ao desconto por dentro ou racional, ele nada mais é que a diferença entre o valor futuro de um título e o seu valor atual, determinando base de regime de capitalização composta, portanto, de aplicação generalizada, ou seja, ele é o mais utilizado dentre as instituições financeiras, os bancos e qualquer tipo de operação em que eu tenha que antecipar um título. Para cálculo de desconto composto, né, os bancos utilizam como base o sistema de capitalização composta, convertendo a taxa de juros à taxa de desconto composto. Ou seja, como que eu converto? Elevando aquela taxa mais o tempo a uma quantidade, né, a taxa vezes o tempo a uma quantidade de períodos em que eu vou ficar com esse título ou antecipar esse título. Então, nessa modalidade, é possível utilizar o desconto racional, né, que é o mais utilizado no Brasil. Bom, eu vou falar primeiro sobre o desconto por fora, né? Ele caracteriza pela incidência sucessiva, caracteriza pela incidência sucessiva das taxas de desconto sobre o valor nominal do título, o qual é deduzido em cada período dos descontos obtidos em períodos anteriores. Então, por exemplo, eu tenho um valor de R$10.000 e esse valor eu quero antecipar por 2 meses, ou seja, por 60 dias. Esse título vence daqui a 60 dias, mas eu estou precisando desse dinheiro agora. Então, se eu fizesse esse desconto chamado desconto comercial ou desconto por fora, eu levaria esses 10.000 no banco. Como é que funciona isso? Eu vou pegar 10.000. Quanto que é? Vamos supor que eu vou descontar uma taxa de 10%. Então, eu tenho 10.000, 10% de 10.000, R$1.000. Ou seja, no primeiro período, o valor voltaria para 9.000, que o meu desconto daquele período seria correspondente a R$1.000. No segundo período, a minha base não é mais os 10.000. A minha base passaria a ser 9.000. Então, se eu aplicar sobre os 9.000 os 10% de desconto, eu tiraria R$900. Ou seja, resultaria num valor de 8.100. Nesse terceiro período, eu tiraria os 10% sobre 8.100 e assim sucessivamente. Ou seja, mantendo aí esse exemplo de 10.000 antecipado por 60 dias, ou seja, 2 meses, durante esse período, usando a taxa de 2 meses, uma taxa de 10% ao mês, eu teria no final, né, ou seja, um valor atual de 8.100. R$1.000 do primeiro período, e aí reduzir para 900. R$900 do segundo período,
reduziu para 8,100. Ou seja, se nós considerarmos, eu utilizei uma taxa de 20%, né? 10% em cada mês. Mas se a gente for olhar esses 1.900 de desconto em relação aos 8,100 que eu estou recebendo agora, a taxa que foi efetivamente utilizada foi de 23,46% sobre os 8.100, né? Que é o valor atual. Então, para a gente poder calcular um valor presente, né? O valor atual, eu vou pegar o valor nominal do título, 10.000, vezes 1 menos a taxa, ou seja, 1 menos 0,10, vou obter 0,9, e elevar isso à quantidade de meses que eu vou descontar. Nesse caso, nós usamos o período de 2 meses. Então, eu teria um valor atual de 10.000 vezes 0,81, que é 0,9 elevado a 2, e vai me dar um valor, então, de 8.100. Qual que é o valor do desconto? É o valor nominal do título, no caso 10.000, menos o valor que eu obtive agora, que é o valor atual, 8.100. Então, eu teria como valor de desconto R$ 1.900. O desconto racional, ou por dentro, né, ele é aquele estabelecido segundo as conhecidas relações do regime de juros compostos. Então, ele é a diferença entre o valor nominal e o valor atual de um título, quitado antes do vencimento. Eu tenho falado aqui sobre a questão de eu antecipar o recebimento de um título. Mas eu posso, por exemplo, ter feito um financiamento de um carro ou de uma casa e eu quero pagar antecipadamente, por exemplo, um título que vai vencer daqui a 3 meses, ou a 4 meses, ou a 2 meses. Né? Eu vou usar a mesma metodologia. Tá? No caso aqui, para a gente calcular nesse título por dentro, quero lembrar que o mais utilizado é essa forma de desconto, né? Que é esse título de desconto por dentro, ou chamado de desconto racional. Então, para a gente obter um valor presente, usando o mesmo exemplo anterior, o meu valor presente é o meu valor de título, 10.000, a minha taxa de 10% e um período de antecipação igual a 2 meses. Então, eu teria um valor nominal, que seria o valor futuro, de 10.000, dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a N. Ou seja, eu pegaria os R$ 10.000, dividido por 1 mais a taxa é 0,10, então eu teria 1,10 elevado a 2, o que me daria 1,21. Ou seja, antecipando os 10.000, eu teria um valor atual, ou um valor presente, de R$ 8.264,46. Nesse caso, sobre os R$ 8.264, eu teria uma taxa efetiva de 21%, diferente da outra forma de desconto que foi dado lá. E lembrando mais uma vez, né, para a gente poder obter o valor do desconto, basta eu pegar o valor nominal do título menos o valor atual. Aqui, nesse caso, o meu valor nominal era de 10.000 e o valor descontado, ou seja, o valor atual, R$ 8.264,46. O que me dá aqui um desconto de R$ 1.735,54. Então, é muito importante essa taxa, né, ou uma operação de desconto, por oferecer àquela instituição, né, ou um banco, ou uma financeira, a possibilidade de ele ter ali uma garantia, o que, de uma certa maneira, reduz para a gente o risco, ou reduz para o banco o risco do não recebimento daquele empréstimo. Agora, lembrando, ela esconde aí uma armadilha, né? Se eu calcular sobre o valor atual, eu vou obter uma taxa de juros muito maior do que aquela dada em função do valor futuro do título, né? Porque a minha base muda. Então, eu tenho que sempre comparar a minha taxa de desconto para ver se realmente ela está sendo vantajosa. Porque na maioria dos empréstimos que eu vou fazer, os juros são calculados sobre o valor que ele está me emprestando agora. E aqui nós estamos falando de um desconto que vai ser dado sobre um valor futuro, não de um valor de agora. Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu.